que você precisa fazer neste momento. Olá, queridos. Graça e paz do Senhor Você Jesus. foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Chegando a hora de dar uma pausa, E tudo respirar que você fundo precisa fazer e meditar na palavra. respirar. Fica tranquilo, acabou o dia. Amanhã recomeça. Respira. Seja bem-vindo, você do Face. Seja bem-vindo, você do Instagram. Te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Deus abençoe a tua vida, onde quer que você esteja. Jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho Boa noite, nada Leila. de você. Boa noite, Fernando. Foi atingido, que bom soldado não é. Boa noite, Poliane. Boa noite, Sara. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Quanto tempo, Fernando? Deus abençoe a vida de vocês. Eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada. Só faça. É isso aí, a gente está aí com a palavra de hoje. E esta semana está terminando, hoje já é quinta-feira. Boa noite, Rosânia. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, Poli. Boa noite, Mauro. Que bom, boa noite, Carmen. E nós estamos terminando a semana falando sobre a importância da palavra, o poder da palavra. Espero que esta semana você tenha tido mais equilíbrio nas palavras que libera, tenha medido mais, as suas palavras, prestado mais atenção nas palavras que você profere, porque estas palavras que liberamos, temos visto esta semana que elas têm um papel, elas cumprem um papel na nossa vida. Elas podem tanto construir ou destruir. As palavras que liberamos podem nos favorecer, como podem nos comprometer. E a Bíblia dá os sinais, a Bíblia dá as dicas, Você que está chegando aí, Deus abençoe a tua vida, vai compartilhando aí, porque olha, tem muita gente sendo destruído pelas próprias palavras. Tem muita gente, tem um ditado lá fora que fala assim, fulano está comendo pão que o diabo amassou, de tanto que ele está sofrendo. Tem muita gente que está sofrendo porque deu comida para demônios, porque alimentou demônios. E esta semana nós vimos isso, que as palavras, elas não voltam. Uma vez liberada, elas vão trazer um resultado em cima daquilo para o qual elas foram liberadas. Entendemos esta semana, está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, que até as palavras que liberamos no interior do nosso quarto, cochichadas, em segredo, elas são levadas por criaturas aladas para o mundo espiritual e ali elas vão executar em cima do que foi liberado. Se são palavras de bênção, anjos do Senhor vão trabalhar a favor. Se são palavras de maldição, os demônios vão aproveitá-las para poder trabalhar contra nós. A palavra tem poder. A palavra, ela é usada o tempo todo. Muitas vezes, você começa a gostar de uma pessoa por causa da palavra. Uma palavra que ela falou, um tempo de conversa, uma observação. Mas a palavra também pode matar um relacionamento. Uma palavra. Ah, você não presta, você não faz nada direito. Maldita a hora que casei com você. Maldita a hora que eu te conheci. Você não faz nada direito. Nada que você põe a mão dá certo. Você tem o dedo podre.
Tudo que você pega, você destrói. Estamos o quê? Liberando palavras de maldição, palavras tóxicas, palavras venenosas. E sabe o que vai acontecer com essas palavras? Quando elas forem liberadas, carregadas de ódio, carregadas da ira, carregadas de amargura, demônios vão pegar essas palavras, vão levá-las ao mundo espiritual e vão trabalhar contra a pessoa usando essas palavras. Porque a palavra é uma ferramenta de poder. A palavra é uma dinamite. Ela chega no mundo espiritual pronta para executar uma ordem, para executar uma ação. Pode observar, falamos esta semana, que quando começamos a liberar a palavra contra o emprego, contra o patrão, contra o cônjuge, contra a cidade, o coração vai se fechando, a gente vai desanimando, perde a visão, perde o equilíbrio, perde o ânimo e daqui a pouco estamos, como se diz por aí, jogando a toalha, desistindo. Mas como começou? Com uma palavra liberada que nós não prestamos atenção. A palavra é tão importante que nós já vimos isso, a ciência já provou, que tem enfermidades que são causa de palavras que não foram ditas. Já viu aquele ditado que fala assim, fulano está assim porque engoliu muito sapo por aí? Pessoas que vão guardando coisas que queriam falar ou coisas que ouviram. E vai engolindo aquilo ali, vai guardando no coração, não fala, não declara, não expressa, não coloca para fora. O coração vai azedando, o coração vai endurecendo e a pessoa chega a adoecer. Até o câncer, a medicina fala que tem câncer que é provocado pela amargura. Olha o poder da palavra. Quando você precisa falar e não fala, você está comprometendo a saúde emocional, física. A palavra tem poder. A Bíblia diz, e eu não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando falar, liberar, expressar o poder. Você precisa falar. O problema é que nós falamos muitas vezes sem pensar. Falamos sem medir as consequências. Falamos sem medir as palavras. Falamos sem ter conhecimento do poder das nossas palavras. E aí complica tudo. Porque nós estamos ali, dia após dia, plantando semente, que são as palavras. E o que eu estou vivendo pode não ser o que eu gostaria de viver, mas pode ser o que eu liberei. Eu não gostaria, pastora, de passar o que eu estou passando, mas eu sabia. O tempo todo eu sabia que isto ia acontecer. Até falei com meu esposo, tô vendo que vai terminar assim, assim. Pronto, plantei a semente. A semente do medo, da indignação, da revolta, da vingança, da amargura. Plantei a semente. E aí, o que vai acontecer? Eu ouvi uma palavra dolorosa, eu ouvi uma palavra pesada. Aquela palavra, ela pode se repetir ali meses, anos, e o inimigo pode usar aquela palavra contra nós. Mas, pastora, o inimigo não conhece meus pensamentos. Ele não é onisciente, ele não lê pensamentos. Como que ele sabe que aquela palavra me doeu e trabalha com ela? Ele não sabe, ele não lê pensamentos. Mas ele conhece a mim e a você. Assim como a Bíblia diz que os anjos do Senhor nos acompanham. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Desde que nascemos, tem anjo nos acompanhando.
Mas você pode observar que também tem demônios. Já viu aquelas pessoas que falam que um ente querido que morreu apareceu para ela durante a noite, deu conselho, conversou com ela? Não. A Bíblia diz que ao homem basta morrer uma só vez, depois é o juízo. O que vem, que fala igual, o timbre de voz, a forma de falar, são espíritos malignos. O que baixa lá na mesa para falar e que fala igualzinho, são espíritos malignos. Ele não lê pensamento, mas ele nos conhece. Ele acompanha não só a minha história, como a história da minha descendência. Ele sabe o que me fere. Ele sabe a expressão. Ele lê a expressão do meu rosto. Ele pode calcular, ele pode perceber o que doeu, o que machucou e usar aquelas palavras, como a Bíblia diz, como setas venenosas, como dados inflamados do adversário para me destruir. A palavra é tão importante que Salmo 32, verso 3, olha o que o salmista diz. Enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu gemido em todo o dia. Eu precisava falar. Eu precisava desabafar. Ou quem sabe eu precisava confessar. Mas eu me calei. Eu não podia falar. Talvez por medo, talvez por orgulho. Aqui ele fala, enquanto eu fiquei em silêncio, meus ossos envelheceram pelo meu gemido todo dia. Calar, quando há necessidade de falar, traz depressão, traz desânimo, aflição, angústia, revolta, ansiedade. Porque nós temos necessidade de falar. O ser humano é um ser sociável. Nós temos dentro de nós o desejo de expressar, de compartilhar. Quando isso não acontece, isso vai me prejudicar. Imagina uma esposa ou um esposo que vai falar alguma coisa e o outro cala a boca, fica quieto e não deixa falar, não deixa expressar. A criança que não pode expressar, não pode chorar, engole o choro, menino, engole esse choro, cala a boca. Tem momentos que a alma está gritando para falar e nós nos calamos. E a própria palavra de Deus, bem antes da ciência comprovar isso, está dizendo o quê? Meus ossos envelheceram, eu enfraqueci enquanto eu me calei. Quantas pessoas que vêm para o mapeamento espiritual e no mapeamento a gente descobre que aquela pessoa guarda uma culpa, guarda um segredo, algo do passado. E a vida daquela pessoa fica toda amarrada. Ela não consegue romper, ela não consegue ir para frente. Quando é culpa, ela não consegue seguir em frente. No mapeamento, nos acompanhamentos, ela começa a falar. À medida que ela vai ganhando confiança na equipe, ela começa a colocar para fora. E aí chega um momento que ela não aguenta mais e ela quer fazer uma limpeza no seu interior. Ela quer limpar a sua alma. Ela quer lavar a sua alma. Ela quer se livrar das emoções doentias, das emoções tóxicas. Aí ela coloca para fora, ela fala. Algumas vezes ela vomita. Eu vou falar tudo o que eu estou guardando. Já ouvimos pessoas falando assim, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu nunca esqueci o que fulano ou ciclano falou comigo. E isso tem amargurado o meu coração. Entende? A importância de falar, de colocar para fora. O problema é que muitas vezes falamos e expressamos na hora da raiva, no impulso, na hora errada. E tem o momento certo. Até nos atendimentos e mapeamento, a gente não chega logo
confrontando ou esperando que a pessoa fale tudo. Tudo é um processo, tudo tem um tempo. Sabe por quê? Tem verdades que a pessoa não dá conta de lidar com ela. Tem histórias, tem passado, tem traumas, tem marcas que a pessoa não dá conta de lidar. Então não adianta eu empurrar a porta, não adianta eu chutar a porta, não adianta eu confrontar. Se a pessoa não estiver pronta para colocar para fora, para expressar em palavra a revolta, a culpa, a dor, eu só vou piorar a situação dela. Presta atenção, Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quer dizer, eu me alimento com o poder das minhas palavras, com que eu falo. Eu posso estar alimentando ou matando. Eu posso estar vivendo um momento difícil por palavras que eu plantei. A Leda está falando no Facebook, eu não consigo falar o que está travado em minha garganta. Por quê? Porque não está trabalhado, porque não foi resolvido, porque está pendente, porque dói, porque fere, porque machuca. Então, não adianta alguém chegar lá e falar, querida, fale, vai fazer bem para você. Pode fazer ou pode não fazer. Tem o momento certo, tem a hora certa. Por isso é tão importante não caminhar sozinho. Por isso é tão importante o mapeamento espiritual. Porque a pessoa pode estar refém de palavras liberadas contra ela, que ela recebeu, que ela adotou, ou de palavras que ela liberou contra si mesma. Tá entendendo? Você do Instagram, você do Facebook, tá conseguindo compreender? Se nós entendêssemos o poder da palavra, nós não teríamos tantos problemas como temos. A Bíblia fala o tempo todo. A Bíblia mostra o tempo todo. Olha, sua palavra tem poder. Sua palavra vai trazer resultado. Você pode semear no solo da vida as palavras que você quiser, mas você vai ter que comer do resultado das suas palavras. Ah, mas esta cidade não presta, esta cidade é um lixo, tudo que eu faço dá errado, nada vai para frente. Com certeza, é isso que vai acontecer. Vai prender tudo, vai amarrar tudo e nada vai dar certo. Por quê? Porque você está liberando poder, você está liberando energia. E estas palavras que você liberou, as criaturas aladas de Eclesiastes 10 vão tomá-las, vão levá-las para as regiões espirituais e ou o Império das Trevas ou o Reino da Luz vai fazer, né, com que elas sigam o destino para o qual elas foram liberadas. Falar que falou na hora da raiva não vai funcionar, porque já falou, já foi dado, né, o alimento. E olha uma outra aqui. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau tira o mal do seu coração. Porque da abundância do seu coração é que fala a boca. Uma pessoa que fala muito palavrão, uma pessoa irada, uma pessoa nervosa, né? O que esta pessoa tem no coração? Nós não podemos falar que esta pessoa é uma pessoa calma, tranquila. Não, ela está colocando para fora o que está lá dentro. Eu lembro de uma história, uma vez que eu ouvi, de um passageiro que pegou um táxi. E quando ele pegou esse táxi, num determinado momento da viagem, um outro motorista cruzou de forma errada, quase provocou um acidente. A culpa foi do outro motorista. E ele desceu do carro e falou tanto palavrão, tanta injúria,
Ele foi tão injusto. Ele esbravejou. E o motorista permaneceu em silêncio. Quando seguiram viagem, o passageiro perguntou para ele: como que o senhor aceita tanto palavrão, falar tanta coisa com o senhor e sem reação? Como que o senhor consegue? E o motorista disse para ele: amigo, se você me entregar uma encomenda e eu não receber, qual vai ser o destino dessa encomenda? O passageiro respondeu: ela vai voltar para quem mandou para o senhor. Ele falou: então é desse jeito. Aquele homem estava nervoso, irado, indignado. Alguma coisa errada aconteceu com ele e ele derramou todo o lixo dele e veio para me entregar. E eu não recebi. Ele teve que voltar com o lixo dele porque eu decidi não pegar a embalagem, o pacote que ele trouxe para me entregar. Ele poderia ter retribuído, ele poderia ter recebido a mensagem, começa uma discussão. Quantas vezes não sai até morte em trânsito? Porque um provoca e o outro responde no mesmo nível. Eu preciso aprender a falar e eu preciso aprender a me calar quando eu acho que eu tenho o direito de responder. Eu posso sim ter o direito de responder e de falar, mas eu posso escolher me calar para não envenenar. Muitas vezes nós vamos precisar ficar com a paz e deixar a razão para o outro. O outro quer briga, o outro quer confusão. Eu tenho razão, mas eu deixo a razão com ele e sigo com a minha paz. Porque eu não quero perder a minha bênção. Porque a palavra tem poder. Vamos lá no próximo? Provérbios 13:3 fala assim, olha: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Exatamente o que falamos agora. Alguém te afrontou? Alguém te agrediu? Disse palavras terríveis com você? E você, no impulso, sem ter noção do poder das suas palavras, entrou na guerra, respondeu, virou um barulho, uma confusão, palavras foram liberadas, relacionamento foi cortado, passou, o sangue esfriou. Talvez amanhã até voltem a conversar como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. A palavra foi liberada. E a palavra que foi liberada, ela não fica solta. Criaturas aladas vão pegar a palavra liberada e vão trabalhar com ela. Gente, olha a força, olha o poder das nossas palavras. E a Bíblia mostrando para nós o tempo todo. Vamos no próximo? Quer dizer, o que fala muito traz para si perturbação. Vamos lá? Mateus 12:36 fala assim: mas eu vos digo, de toda palavra ociosa que as pessoas disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Como assim? O que é uma palavra ociosa? Uma palavra que não edifica, uma palavra que não constrói, uma palavra inútil. Isso é uma palavra ociosa. Ela não tem utilidade. Ela foi liberada, mas ela não edificou, ela não construiu. Muito pelo contrário, ela escandalizou, ela humilhou, ela envergonhou, ela amaldiçoou. Olha como que nós precisamos prestar atenção no poder da palavra. No dia do juízo, nós vamos dar conta das palavras ociosas. Como é que é? Sim. Mateus 12:36. De toda palavra ociosa, quer dizer, inútil, que não edifica, que não constrói, que amaldiçoa, né? Que detona, que desqualifica, que constrange, que mata, que traz ruína.
elas serão cobradas no dia do juízo. Meu Deus. Aí a Carmen perguntou ali, mas, Carmen tá no Facebook, tá? Você aí do Instagram. A Carmen perguntou, mas e quando pedimos perdão? Glória a Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu confessei, eu pedi perdão, eu me arrependi, ok? Mas espero, até chegar o dia desse arrependimento, Carmen, quanto que já não colheu das palavras liberadas? O perdão eu consigo, mas a colheita eu já posso estar colhendo há muito tempo. Eu posso interromper, né, aquela maldição, mas até aquele dia do arrependimento, até aquele momento que eu pedi perdão, quanto que eu já não colhi? Quanto, né, que eu já não recolhi daquela situação? Porque, primeiro, o mundo espiritual é atemporal. Satanás não respeita cultura, não respeita classe social, idade. Ele não é tão procrastinador quanto nós. Ele é ágil, ele é astuto. Ele diz, a Bíblia diz, né? Lá em Provérbios, capítulo 5, verso 8, orai e vigiar, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar, quem ele possa devorar, destruir. Então, a partir do momento que eu liberei uma palavra ociosa, uma palavra talvez de maldição, uma palavra tóxica, envenenada, ele vai partir para a ação. E aí eu levo 1 ano para me arrepender. Amém? Me arrependi, clamei, ok, foi quebrada a maldição. Eu confessei, eu pedi perdão, eu liberei a pessoa, mas levou 1 ano. Nesse 1 ano, quanta água já não rolou? Quantas lágrimas já não foram derramadas? Quanto prejuízo já não foi causado? Quantas marcas, quantas cicatrizes não foram deixadas na alma? Não é isso? Então, olha, Mateus 12:36, guarda isso. Toda palavra ociosa que não edifica, que não constrói, palavras que não vão alimentar o bem, que vão trazer o mal, de toda palavra ociosa, nós daremos conta no dia do juízo. Isso é muito sério. Se nós prestássemos atenção no poder da palavra, se tivéssemos conhecimento do que a palavra do Senhor diz, não haveria tanta dor e tanto sofrimento. Então, eu vou ser perdoado. Eu vou orar, eu vou quebrar. Se precisar, eu vou procurar a pessoa, eu vou me reconciliar, eu vou confessar, eu vou pedir perdão. Mas eu guardei mágoa por 20 anos, um exemplo, né? Eu guardei mágoa por 20 anos e as palavras que um pai liberou para o filho, vamos lá. O pai liberou palavras terríveis para o filho. 20 anos depois o pai se converte e se arrepende. E procura o filho e pede perdão. O filho perdoa. Está resolvido. Mas, naqueles 20 anos, quanta mágoa, quanta maldição, quantas ações demoníacas prendendo o coração daquele filho. Quanta coisa ele poderia ter feito e não fez. Quantos traumas, quantas ações demoníacas por causa de palavras liberadas de um coração envenenado, machucado e ferido. Está conseguindo entender, queridos? Está conseguindo compreender? Amanhã nós terminamos esta série do poder da palavra. Se você está ouvindo pela primeira vez, não pegou tudo, tá gravado no Facebook, tá gravado no Instagram, tá no YouTube, Pastora Janete THI Menezes, Janete com THI Menezes. Você pega lá.
Vamos lá? Mais, Provérbios 18, 6. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Ele vive apanhando, porque ele procura, ele gosta, ele fala demais, ele caça. É o ditado, né? Quem fala muito dá bom dia para cavalo? Pois é. Tem gente que cria, né, tempestade e depois chora quando chove. A culpa é da pessoa. Não tem papa na língua, não tem trava na língua, fala demais, fala sem ser convidado, fala quando não precisa, fala o que precisa e o que não precisa e está sempre entrando em confusão. Você já viu aquela pessoa que não passa um mês sem ter um bate-boca com alguém, sem ter um atrito com alguém, sem entrar em conflito com alguém, sem alguém citar o nome dela numa confusão, sem julgar um contra o outro, sem criar contenda? Pois é, tem gente que fala demais. Aqui, ó, o lábio do tolo, os lábios do tolo entram na contenda, em briga, em confusão, e a sua boca brada por açoites. Entendeu? Amém, Graciele? Fica gravado aí a palavra, viu? Vamos lá, queridos, o último da palavra. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Falar, liberar a palavra, o pedido de perdão, o arrependimento. Quando nós temos o encontro do recomeço, o retiro do recomeço, é um retiro que ele trabalha o mapeamento espiritual e a cura emocional. E as pessoas chegam entaladas. As pessoas chegam cheias de palavras, né? Que estão ali, ó, travadas. Palavras que ouviram, para você ter uma ideia. Tem um momento em que elas são atendidas e nesse momento elas começam a colocar para fora, a expressar as palavras que dói, que machuca, que fere, que manteve a vida delas aprisionada, engessada. E nesse momento, é um dos momentos mais fortes do recomeço, porque a pessoa começa a colocar para fora, a despejar palavras ditas há anos atrás, mas que prendeu a vida da pessoa, que gerou trauma, que gerou cicatrizes, que fez feridas terríveis, que rompeu, quebrou relacionamentos, palavras que separaram famílias, que desconectaram vidas, palavras que o outro que falou esqueceu. Mas você já viu aquele ditado? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Pois é. Às vezes, a pessoa que está ali sofrendo, que está no mapeamento, que está no acompanhamento, ela está declarando a dor e o sofrimento provocado por uma palavra de alguém que já morreu. Ou então que nem se lembra do que falou, está lá atrás no passado. Que não tem noção. Você que é mãe, você que é pai, talvez hoje tenha um filho aí com problema, talvez hoje tenha uma pessoa em casa com a vida toda amarrada e não sabe que em parte contribuiu com palavras como autoridade, como cobertura sobre aquela vida. Ah, você nunca vai dar em nada, você nunca vai dar certo com nada. E aí a criança, né, principalmente na primeira infância, ela está absorvendo. Ela está retendo, ela está guardando, é o arquivo dela, é a memória dela para toda a vida. É aquela memória, aquelas palavras ali, faz parte da base. É o fundamento ali, por onde ela vai construir toda a vida dela. E aí como é que faz? Né? Esse menino não presta, esse menino não vale nada, tudo que esse menino faz dá errado. Esse menino é um malandro, é um preguiçoso, né? E aí o que acontece? As palavras. Pega lá o menino que está com a emoção abalada, que já tem as suas feridas, libera a palavra
E Satanás, que está ao derredor, começa a trabalhar em cima daquelas palavras e vai repetindo, repetindo, repetindo 10, 15, 20 vezes até ficar tão gravado, tão selado, que passa a fazer parte da vida dele. E daqui a pouco ele está exatamente como foi liberado. Por quê? Porque um agente, um cuidador, uma pessoa que tinha autoridade sobre aquela pessoa, liberou palavras que Satanás usou contra o outro. O poder da palavra. É isso que nós estamos falando esta semana. Eu espero que tenha iluminado o seu entendimento. Eu espero que no seu tempo a sós com Deus, você peça o Espírito Santo de Deus para trazer à tua memória palavras que você tenha liberado, que pode estar atrasando e amarrando a sua vida, ou tendo efeito na vida do outro. Palavras que pode ter destruído o outro e você nem percebe. Ah, é macumba. Ah, é fulano. Não. Às vezes é uma palavra que eu liberei. Mas na hora que eu liberei, eu estava com tanta raiva, eu estava com tanto ódio, a energia era tão ruim, aquela nuvem espessa, preta, opressa, pesada. Liberei com toda a raiva, com todo o ódio. E aquela palavra, demônios carregaram e começaram a trabalhar contra a vida daquela pessoa, porque eu liberei a palavra. Então, querido, mais do que nunca, esta semana, no seu tempo a sós com Deus, peça o Espírito Santo de Deus para iluminar o seu entendimento e te mostrar. Será que eu estou colhendo o resultado de palavras que eu liberei? Será que alguma palavra que eu liberei serviu de arma, de ferramenta para que o adversário usasse contra mim ou contra a minha família? Se nós entendermos o que a palavra do Senhor está falando aqui, sobre o poder da fala, o poder da palavra liberada, nós vamos mudar a nossa história. Entende isso? Mudar a nossa história, que nós vamos medir nossas palavras. Nós vamos ter domínio próprio. A Bíblia não diz em Provérbios 25, 28, que a pessoa sem domínio próprio é como cidade sem muro? Pois é, uma pessoa sem domínio próprio, ela fala o que pensa e o que não pensa. Ela fala o que quer. Ela abre a boca e vomita, ela não quer nem saber. Mas ela vive amarga, ela vive azeda. Nada vai para frente. As coisas não duram, não permanecem. Por quê? Porque ela está sendo um instrumento para liberar a maldição para si e para o outro. Amém? Vamos orar? Amanhã a gente termina essa série, o poder da palavra. Amém? E aí, você que não pegou, foi uma semana a gente aí estudando, né, o poder da palavra, a semana toda. Você pode pegar que está salvo aí. Tanto no Instagram. No Instagram eu acho que não. A da semana está no outro Instagram. Você deve ter notado que a gente hoje fez nesse Instagram, mas lá no outro tem. Tá bom? E Facebook e YouTube. Vamos orar? Respira fundo. Que a palavra de Deus, ela mostra. Tem jeito, tem escape, tem saída. Amém? E esta palavra te liberta. Esta palavra é a resposta para você de Deus. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada ouvinte, cada pessoa que esteve comigo agora à noite, meditando a respeito do poder da palavra, o poder da fala. Senhor, muitas vezes pecamos pela ignorância. Tua palavra diz, o povo perece por falta de conhecimento. Se entendêssemos isso, que as palavras ociosas, nós teremos que dar conta delas no dia do juízo. Se entendêssemos que as palavras que liberamos, elas são recolhidas por um agente ou do império das trevas ou do reino da luz. Se entendêssemos isso, nós teríamos, Senhor, mais sabedoria para medir nossas palavras.
teríamos mais domínio próprio e mais equilíbrio. Mas hoje, ou esta semana, estamos entendendo, compreendendo o poder, a ferramenta, a arma poderosa que o Senhor deixou para nós, que o Senhor nos deu. Uma arma poderosa para construir, para destruir, para edificar, para abençoar ou amaldiçoar. Que no nosso tempo a sós com Deus, o Espírito Santo possa nos ajudar e nos ensinar a vigiar, a monitorar nossas palavras e nos fazer entender que elas têm volta, elas têm retorno, elas dão resultado. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até amanhã, né? Amanhã é sexta. Até amanhã a gente está de volta. A palavra da semana, o poder da palavra, tá todo lá no YouTube. Pastora Janete, com THI no final, Menezes. Ou no Facebook, Pastora Janete Menezes. Pega lá a série da semana toda, que essa live vai iluminar o seu entendimento e vai te abençoar. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Você que quer receber nossas reflexões, que a gente envia para o WhatsApp, são reflexões de 5, 6 minutos, para você que não está tendo tempo de meditar na palavra, para você que não está tendo tempo para orar, a gente manda reflexão quase todos os dias. É só enviar nome, sobrenome e cidade para o nosso WhatsApp. 339-9104-9478. Amém? Deus abençoe. A Carla já mandou a oração dela ali, nos abençoando. Conto com suas orações e até amanhã, querido. Deus abençoe.